Você está ouvindo o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Edição especial Preá. Esse é o podcast Improviso, edição Preá, e a gente vai falar sobre mentalidade para atrair dinheiro. Eu sou o Leandro Ladeira e eu te ensino a vender todo santo dia. Meu nome é Érico Rocha e eu ensino as pessoas como a fazerem um famigerado 6 em 7, que são R$100 em 7 dias. E só para um contexto, a gente está fazendo um jogo entre a gente aqui, para deixar isso mais legal. Se eu fizer o Ladeirinha rir, então tem que ser uma risada que saia som. Saia som, pode ser assim, sai o som. Mas se fizer assim só não vai. Tem que fazer som. E aí quem ganhar depois ganha, basicamente ganha. E é por episódio. E um episódio passado, adivinha quem ganhou? Ganhou o Érico. 6-3, inclusive isso prova categoricamente que o Érico não é tão sem graça assim, Sim. Que o Ladeirinha também não é tão engraçado assim. Mas pra minha defesa, né? Você me fez umas risadinhas e eu te fiz gargalhar. Então... Você quer trocar a regra? Não, tá tudo bem. Trocando regra, mas é pra me sentir melhor. O cara vai marcar o gol e o cara marca, mas o meu gol foi lindo, maravilhoso, gol, né? E levou um 6-3. Você não fazer gol. Assim, levou um 6-3, né? 6-3, né? Mas tá tudo bem, seu gol foi lindo. Então, cara, mentalidade para atrair dinheiro. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos, mentalidade para atrair dinheiro. Eu sou melhor do que você nisso. Por quê? Porque é fácil atrair dinheiro sendo rico. Quero ver sendo pobre. Eu pensei que você ia ver graça aí. Não, é verdade. Quando eu comecei, eu já tinha um bom salário. Eu não comecei assim, do zero, quebrado. Eu não tava quebrado. E eu acho que é mais fácil mesmo. Porque com o salário que eu tinha, eu investi, entre outras coisas, em conhecimento. Eu queria investir em conhecimento. E hoje enfim... Mas como é que você atraiu o primeiro dinheiro? Porque você não nasceu no banco, né? Eu arrumei um emprego. É o meu primeiro emprego, você quer dizer? Mas todo mundo tem emprego. Mas o seu emprego parece que era um emprego. Não, é... Tipo, cara... Esse é meu, né? Você já sacava que... Não sei. Eu fico lendo assim... O meu primeiro emprego foi, até onde eu sei, foi fazendo programação de forno de derreter vidro. Não ganhava muito dinheiro, não. Mas aí depois, meu segundo emprego, eu comecei a trabalhar em empresa que fazia software para banco. No Brasil? Na Alemanha. Meu primeiro dinheiro foi assim. Eu fiz iniciação científica, não sei se conta, como emprego, né? Mas lá foi isso, foi meu primeiro emprego. Mas eu fui para lá porque eu detestava derreter vidro em forno. Eu gostava mais de finanças e tal. E aconteceu de ser banco, mercado financeiro, muito número. Eu gostava de número, menos de... Mas era concorrido ou era tipo fácil? Não, na época a gente estava falando de 2001. Você tinha 2 anos, Ladeirinha, 2001. Mas era o boom da internet. Então a internet deixou a profissão de programador muito escasso, que está agora, mas na época era um boom. Então, em terra de cego, até o caolho era rei. Eu era o caolho, porque eu não era bom de programação, mas não era bom, era ruim. Mas não tinha. As startups da bolha, antes de estourar a bolha, estavam consumindo toda a demanda. Tanto é que eu fui trabalhar na Alemanha porque não tinha programador na Alemanha. Mas a Ju já estava lá, eu acho que tem um... A Ju estava lá nesse instituto de derreter vidro. Não é derreter vidro, mas enfim. Era de pesquisa em vidro. Eu estava fazendo, sei lá, um estágio lá. E aí você chegou lá, você viu, cara, eu prefiro... Cara, a ideia foi o seguinte... Eu não sei, você deu um boom essa é uma história que ninguém sabe. Você deu um boom financeiro, eu queria saber de onde veio. O que foi? Você deu um boom financeiro, antes do empreendedorismo. Tá, eu dei um boom financeiro. Veio de eu entender o princípio da escassez. O que aconteceu? Quando eu estava nessa empresa, tinha programador, e programador é uma profissão regulamentada. Você faz faculdade de computação, engenharia de computação, você vira um programador. E tinha os banqueiros, aqui, banqueiro parece que é o dono, né? Mas o cara que trabalhava no banco, que entendia o business de um banco. E é uma profissão também levemente regulamentada. Tipo, você forma em economia ou alguma coisa assim, e se forma, tem muito. Então tinha gente, só que não tinha ninguém que entendia de computação e do negócio de bancos. Então aconteceu um problema que eu tive uma visão. Foi o seguinte, o banqueiro, o trader, não chama de banqueiro não, acho que banqueiro no Brasil tem outro significado. Lá na Inglaterra chama de banker, e não é banqueiro, enfim. Os bankers, eles precisavam de um software para ajudar eles a calcularem preço de dívida pública. Aí ele precisava do quê? De um programador. Ele chegava pro programador e tentava explicar aquilo. O programador entendia uma coisa e produzia outra.
Não entendia muito do negócio. E o banqueiro também não entendia tanto de computação para saber explicar, não é que ele sabia explicar. Então existia uma confusão de idioma. E tinha um profissional que chamava de analista de negócio. É um nome bonito para tradutor. Ele conversava com um cara e depois eu conversava com outro. Ele descobriu que quando ele colocava um analista de negócio, saiu o negócio. É tipo eu tentar conversar com uma... não tem noção nenhuma disso, construir casa e você tem que ter um cara que entender dos dois mundos. E esse cara era muito raro. Então era muito difícil um banqueiro aprender, mais difícil um bancário aprender programação do que um programador aprender um negócio de banco. É menos técnico. E aí você era o programador. Aí eu era programador e eu queria parar de fazer programação, mas eu entendia ainda muito bem. Eu não sabia, eu errava tudo, mas eu entendia muito bem. Eu entendi como é que funcionava a coisa. E aí eu comecei aí primeiro a instalar o software lá nos bancos e aí eventualmente teve um momento da minha vida que eu queria me virar um analista de negócio. Que é o tradutor. E não foi técnico a minha virada de chave. Aí tá a mentalidade. Tava um dia, eu falei, ele ganhava mais, ele era mais uma coisa que eu queria aprender a fazer, que era esse tradutor. E aí eu fui num curso de desenvolvimento pessoal em Londres. Olha que louco. Qual foi o curso? Chama Landmark. Mas na verdade não foi Landmark em si, Landmark era a empresa, eu tinha feito o 3º ou 4º dele. Um currículo lá que você estava fazendo. E aí o cara falou assim, para você, quem você está se gerenciando, ele falou isso em inglês e essa palavra em inglês não consegui traduzir em português, quem você está se gerenciando como resultado de? O que é isso? Até em inglês isso não faz sentido. Então basicamente... Como é que é isso em inglês? Who are you managing yourself as a result of? E aí ele chegou e fala assim, a gente se gerencia como a gente se fosse alguma coisa. Por exemplo, o cara que está limpando aí, ele está se gerenciando como a pessoa que está limpando. Ele não se gerencia como se fosse o dono da pousada. Eu estava me gerenciando como se eu fosse um programador. Eu não estava me gerenciando como se eu fosse a gente se gerencia. E quando eles falam assim, e se eu me gerenciasse como se eu fosse um analista de negócio? Como é que eu faço isso? Passo 1. Primeiro começa a observar. Eu podia me gerenciar como se eu fosse um cachorro. Eu consigo me gerenciar como se eu fosse um cachorro. Primeira coisa que eu vejo é como é que um cachorro anda. O que o cachorro faz? Onde o cachorro dorme? Quando o cachorro fica bravo? Então, eu comecei o primeiro passo era observar os analistas de negócio e mapear eles. É como se você tivesse um biólogo estudando passarinho, um biólogo estudando crocodilo. Você não é um crocodilo. Você ainda não está se gerenciando como um crocodilo. Você não vai passar o dia inteiro na água. Mas você começa a entender onde ele anda, o que ele come, como se reproduz. É o clássico Globo Repórter. E aí eu comecei a olhar e ver o analista de negócio fazer um mapa mental. Naquela época eu tinha aprendido mapa mental. Né? Tipo, basicamente é um jeito chique de pensar, né? Literalmente. De fazer notas, né? De você fazer anotação. Mas pode colocar no caderno. E aí eu comecei a ver qual que é a diferença entre um programador. Eu falo diferença comportamental de um programador. Onde é que os programadores comem? Onde é que os analistas de negócio comem? Cara, eu comecei a perceber que os programadores andavam com pessoas diferentes. Eu comecei a observar e entrar na roda e só observar o que eles falavam. Uma coisa, por exemplo, analista de negócio, programador andava com programador e falava geralmente do novo plugin, da nova linguagem. Esse era o assunto da roda. Era um assunto pertinente na roda, não era só isso. Os analistas de negócio não andavam com analistas de negócio. Eles andavam com quem? Os traders. Eles só andavam com os traders. É interessante, eles não tinha a patotinha dos analistas de negócio. Eles colavam nos traders. Eles colavam e era natural. Eles colavam nos traders. Eles saíam para beber cerveja com os traders. E aí, trader não fala de finanças ali no negócio. O que o trader fala? O que ele comprou? O trader geralmente fala de um pouco mais de as festas que ele foi. Um pouco mais num quesito mais sociável. Os traders eram mais sociáveis. Do estilo de vida deles. Estilo de vida. Quando eu tiver um bônus, eu vou fazer isso. Eles eram mais festeiros. Comprei essa casa, fiz essa viagem. Os traders, eu descobri que os traders fumavam mais. Nesse nível que eu falei, onde é que os traders, onde é que eles batiam papo? Porque o trader não podia bater papo, não podia sair da mesa, não é óbvio sair da mesa. O programador, cara, vou dar uma voltinha, isso não é muito malquisto naquele ambiente. Mas eu comecei a descobrir que os traders também, chegar pro chefe da mesa e falar assim, vou dar uma voltinha, isso não é bom, porque o mercado tá acontecendo. Mas tinha uma razão que o traders tinha uma desculpa para sair, que ninguém... Fuma. Você não pode fumar na mesa. E ninguém negava alguém um cigarrinho. Fumar. Eu descobri que eles fumavam. E é ali que eles se achavam associados. Esse é o segredo da mentalidade. E aí eu descobri... Fumar. É horrível, né? Porque
A verdade é que eu comecei a fumar por causa disso. É? E eu me orgulho disso, mas você pensa num cara viciado como eu que queria fazer, eu falei assim, cara, enfim, não vou entrar nesse negócio não, porque eu não aconselho você a fumar, até porque no Brasil ninguém fuma, na Alemanha, na Europa o pessoal fuma, mas eu cheguei nesse nível de fumar mesmo. Eu orquestrei eu começar a fumar, porque ao começar a fumar, nossa senhora, não sei se isso é bom ou não, vai ser o cancelamento, né? Mas ao começar a fumar, em nome da transparência e da honestidade, hoje eu não fumo mais, não aconselho, eu acho que não vale o que eu fiz. Mas na época eu era jovem, o que você não fez já com... Aí você me contou o que o Rui fez com 20... 1-0. 1-0. O que o Rui fez com 20 anos, né? 1-1. Eu lembrei da minha própria piada, o que ele fez. Deixa eu ver você. Eu comecei a fumar, cara. Porque eu descobri também que quando o cara fumava, tinha uma coisa que acontecia. Quando você ia fumar, você pedia duas coisas quando você fuma. Quando você não tem um cigarro, você pede um. Não sei. Você não fuma, né? Um cigarro. Você não tem cigarro, cara. Quando você chega lá e não tem um cigarro. Aí você chega pra você tem um cigarro? Eu já tô conversando com ele. Aí depois ele acende. E aí, daquele momento, você tá dividindo alguma coisa. Você era um companheiro de alguma outra coisa. E eu não acho que foi só isso, mas enfim, eu comecei a fumar e comecei a conversar com os traders e com os analistas de negócio. E era programador até então. E eu tinha uma coisa em comum com eles. É programador total. Total. Era um outsider. Mas assim, fora fumar, eu sabia o que eles falavam, eu sabia o que eles aspiravam, eu sabia o que eles não falavam. E aí, beleza, aí eu fiz um mapa mental do que eu achava que era que eu achava que era um analista de negócio, o que eu achava que era um trader. Eu queria saber se eu queria ser um trader, descobri que não queria ser um trader. Inclusive, depois de observar o que o trader fazia, não era uma parada que eu queria ser. Tudo bem. E aí depois eu falei, beleza, agora eu vou me gerenciar. Olha os cursos de coaching e desenvolvimento pessoal. Eu vou me gerenciar como esse cara. Aí eu acordava e falei assim, que horas que eles acordam? Gerenciar a hora que ele acorda. Trader acorda cedo pra caramba. Analista de negócio tem que acordar cedo pra caramba, porque o trader acorda cedo. Ele tem que falar com o cara. Ele tem que estar lá resolvendo os problemas. O programador não precisa acordar cedo. Não tem nada de errado acordar cedo. Ou não acordar. Ou não acordar, mas não era o que o animal... Animal é a palavra errada, porque agora eu coloquei uma palavra que eu retiro. Não era que aquele perfil pessoal fazia. E aí eu falei, vou acordar cedo. Eu comecei a acordar cedo. Aí eu comecei a frequentar onde eles frequentavam. Eu comecei a conversar sobre o que eu não sabia de carro. Aí eles sabiam de carro, eu comecei a aprender sobre carro. Por isso que ontem quando eu te perguntei, você falou, cara, dependendo da galera, lembra que eu te perguntei, você é fissurado em carro? Você falou, não. Eu não sou, né? Meu carro número 1, eu tenho um carro de 2011. Comprei 2011. Esse eu comprei zero. O único carro que eu comprei zero na minha vida foi em 2011. Eu tenho um carro de 2013, o segundo prato. Eu tenho um de 2019, que é aquele amarelo, que eu comprei usado. Eu não sou fissurado por carro, né? Senão eu gastaria mais tempo. Mas você falou isso ontem, você falou, cara, mas quando você anda com a galera disso, você acaba se envolvendo com isso, faz sentido. Então, daqui a pouco você está comprando uma prancha de surf, uma prancha de kite, casa na praia. Mas você riu também. 2-2. Cara, eu tenho que parar de... rir da própria piada. É 2-2. É fácil jogar com você. Não é eu que ganho, é você que perde dinheiro. 6-3 no último, mas vamos lá. Os números não mentem. Não mentem. Tá. Mas aí eu comecei a me gerenciar. E aí, cara, 6 meses depois, eu não sei se são 6 meses ou 7 ou 9. Que é você muito... virou analista. Eu virei um analista de negócio. E aí o analista ganha muito mais que o programador? Sim. Aquele tipo de analista, sim. Aquele tipo, naquele momento do mercado, muito mais. Eu acho que cerca de 4 vezes mais. E aí você deu o seu primeiro boom financeiro? Eu dei o meu primeiro boom financeiro. Foi aí que eu passei a ganhar, em um mês, o que o meu irmão mais velho, que era engenheiro elétrico, formado da Unicamp, trabalhando numa empresa de comunicação de satélite em São Paulo, ganhava em um ano. Cara, um puta boom. E essa dica é muito boa. Se gerencie como se você fosse o que você quer ser. E não o que você é. E dá. Você imagina que se eu vou falar assim, você vai se gerenciar como um cafajeste. Beleza. Você vai se gerenciar como uma pessoa santa, um homem de Deus. Aí você pode mapear o que o homem de Deus faz, cara. E aí tem uma pergunta que eu fazia bem... Pra você mesmo. Eu sou um cara que eu me vicio nas coisas. Esse era o meu vício na época. Eu vou ao extremo. Tipo, eu tava vivendo as minhas horas de kite. Eu fiz 1.600 km de kite. Assim. Deu 300 horas, né, cara? Não, isso aí é na vida, né? Hoje vida. Foi 99 horas, para ser mais preciso. Olha só, 3-3. Mas,
Eu tô conseguindo fazer, eu só tô caindo na minha própria cilada. Mas, o que acontece? Eu comecei a fazer isso de uma maneira intensa. Então, toda hora, a todo momento, eu tava me perguntando, isso aqui um analista de negócio faria? Ou isso aqui um programador faria? Inclusive, nada de errado. Isso um empreendedor faria? Tem um livro que eu acho que Jesus faria. Foi o Daniel Tesman que me falou que tem esse livro. Você leu? Não, mas tem esse livro. Muito boa. Muito boa, né? Leiam esse livro, viu? Total, nem eu, nem o Érico leu. Mas a gente sabe que o Tesman é um homem de Deus. Assim, ele é eu sei que você falou, a gente sabe o que Jesus faria. Eu falei, eu não. Não, mas... Mas eu entendi o princípio. Mas ele é muito religioso. Não, mas eu entendi o princípio. O pai dele é pastor, eu não sei se ele é, mas eu acho que ele tem isso na veia, assim, muito forte. E ele falou assim, às vezes eu tô numa encruzilhada e ele me pergunta, cara, o que Jesus faria? A gente não leva, a maioria da parte da gente, a gente leva a nossa vida automática. Sabe que eu já fiz isso com você? O que o Érico faria? O que o Érico faria? Eu já me montei numa dessas, assim, quando eu peguei. E eventualmente eu te perguntei, né? Só que eu não quero encher o saco sempre. E aí, de vez em quando, eu já pensei isso. Cara, o que o Érico faria nessa situação? E me ajudou. Já parou pra pensar que você tá num perpétuo e falou assim, o que o Ladeira faria agora? Porque se a pessoa te assiste muito, tem o hábito de assistir, você começa a sacar como é que você pensa. Então tem alguns princípios que é óbvio meu, que eu já repeti 25.347 vezes. Feito é melhor que perfeito, integridade. Tem algumas coisas que você começa a sacar. E dá pra mapear. E você acredita que eu consigo... Teve uma que eu aprendi muito com você, que é o famigerado áudio que você me mandou. Tá falando como eu falo, olha que louco. Às vezes você fala, quiçá. Isso é importante. Você tá espelhando alguém que você quer. Não, cara, você me observou tanto que você sabe as palavras que eu uso. Você começa a falar igual a mim, nada de certo ou errado, não que é bom ou ruim, mas quando você começa a falar igual a mim, a sua tendência de agir igual a mim é estatisticamente maior. Mas modelagem. Aquele áudio, eu até gravei uma live sobre esse áudio, tá no meu Instagram, vou ver se eu coloco o link aqui em algum lugar. Responsabilidade. Era um áudio que... Cara, foram várias lições daquele áudio, mas o primeiro tava tudo dando bom no lançamento. Tipo, o Érico bebe muita água. Bebe muita água. E aí eu peguei, e aí você me perguntou, como é que foi? E aí a primeira coisa que eu falei foi assim, não, ainda não terminou, tá melhorando. Você sacou que tinha sido abaixo da expectativa. E a segunda coisa, logo em seguida, eu arrumei o culpado, foi a Dilma. Pegou no impeachment da Dilma. E é verdade, tinha pegado mesmo no impeachment, foi na época do impeachment. E aí você me falou duas coisas. Cara, primeiro, encare a realidade. Não é que tá acabando. Foi ruim, fala que foi ruim. Não fantasia que foi bom. É época do Cobra Kai, Érico, né? Mas eu achei que, cara, às vezes eu acho que o Cobra Kai, pelo menos pra mim, funciona melhor. O Cobra Kai, ele funciona melhor na hora certa. Só tem que tomar cuidado que às vezes a hora é errada. Ele falou assim, cara, se foi ruim, admite que foi ruim. Se você ficar achando que foi bom, não vai ficar melhor. Não sei se foi com essas palavras, mas foi o que eu entendi na época. Foi ruim, cara. Olha um negócio ruim e fala, isso foi ruim. Esse é um clássico que você chegou e modelou. Não modelou, mas não sei se foi óbvio ou não, mas você chegou na sua mentoria. Quem aqui tá feliz e tá vendendo zero, levanta a mão. E aí, o que o pessoal fez? Levantou a mão. E aí, o que você fez? Vocês são tudo doidos. Era pra estar triste. Então, assim, e a segunda foi, não bota a culpa na Dilma, não. Tudo bem, pode ter atrapalhado. Mas vamos imaginar que se tivesse atrapalhou, sei lá, 1%, 5%, 10% no máximo, teria sido bom ainda. Então, não foi a Dilma, foi você, alguma coisa que você fez e tal. E aquilo ali pra mim foi foda, porque eu peguei e pela primeira vez analisei. Foram umas 500 ou 600 vendas e eu analisei todas uma por uma, eu e o Vitor, uma por uma. E olhamos quantos e-mails elas abriram, quanto tempo dava. A gente fez uma planilha de comportamento. E aí foi quando a gente começou, foi até depois disso que a gente investiu no Perpétuo. Falei, cara, tem gente aqui que compra na primeira. Deixa eu vender para essas pessoas que compram na primeira no Perpétuo. E para as outras que compram depois de um relacionamento, deixa eu vender no lançamento. Eu acho que eu fui o primeiro cara, não sei se no mundo, mas até onde eu sei que vende Perpétuo e lançamento o mesmo produto. Não sei se no mundo também não, mas se não for, eu fui um dos primeiros. O mesmo produto no Perpétuo e lançamento. E é engraçado, porque você fez bem. Engraçado é a palavra errada. É super interessante. Você acabou de fazer 2 milhões e 60 segundos. Eu fiz um bom lançamento. E o Perpétuo desse mesmo produto tá rodando. Ele tá boa. E vai acabar esse lançamento e eu vou te falar, vai continuar vendendo. Total. Tipo, de sexta-feira termina, sábado eu vou vender. Bem. Assim, talvez até mais do que eu tava vendendo antes. Tipo, vai dar bom. Mas eu acho que aquele áudio me ajudou nisso, assim. Uma coisa que me atrapalhou muito, essa história é real também, na minha vida toda, é autoestima.
eu não era um cara que tinha muita autoestima, não. Hoje eu acho que eu tenho. Eu acho O que Sandro San, uma até vez, demais. o Sandro San me perguntou, como é que você é tão confiante que eu te conheci quando você entrou no pátio? Você era corcunda, você andava devagar, você falava baixo. Falei, cara, eu era um bosta, né? Assim, eu não tinha conquistado. É fácil fazer autoestima. Você não tinha confiança, era um bosta. Eu nunca tinha feito nada relevante na vida, eu nunca tinha tido resultado. Nunca tinha tido resultado. Mas bem que já tinha, no Plat você já tinha feito um 6 em 7, não já? Ah, mas isso não é, pra mim não era. Mas naquele ambiente, não. Naquele ambiente aquilo não era nada, né? Eu entrei pela cota, né? Você entrou pela cota, eu tinha não, cota. Não podia ter entrado. E aí, aí ele falou, e hoje como é que, cara? Hoje, porra, fiz muito dinheiro, fiz muito canal no YouTube grande, tenho muito reconhecimento, tem um monte de gente toda hora falando que eu sou foda. Na época eu não tinha. Então, o famoso clássico da minha mãe falou assim, você sabe a história eu fui fazer a inscrição para a UNB, e aí eu falei pra minha mãe, vou fazer inscrição para a UNB. Minha mãe falou, pra quê? Vestibular? Vestibular. Ela falou, pra quê? Fiz 2 colégios públicos a vida toda. E era ruim, ficava em recuperação. Pra que você não vai passar? É isso que ela falou? Você não vai passar. Nossa. Você não tem a menor chance. Vai Inclusive, gastar se dinheiro. quiser... Eu falei, minha mãe é coach. A mãe dele tá lançando um produto aí de incentivar. E aí, eu não recrimino ela, não sei, assim... Você se conhecia. Ela me conhecia. Ela falava, ela tinha razão, eu não ia passar, não. Passou? Não, nem fiz. Não mesmo? Eu falei, tipo, como é que faz depois? O que sua mãe faz? Sua mãe fala assim, nem sua mãe acredita em você. Eu falei, não vou, não. Assim, mas uma coisa eu sabia, aí eu venho assim, eu queria ganhar muito dinheiro, não tinha ideia como, mas... Cara, aí tem um desejo ardente, Napoleon Hill, capítulo 3, versículo de 2 a 37. Eu não sabia como, não sabia. Desejo ardente. Eu falava, eu quero ter acesso a muita coisa, e não é, eu não gasto meu dinheiro com coisas que, sei lá, nada de errado com quem gasta, mas eu queria ter acesso a qualquer coisa que eu pudesse, eu queria não ter que fazer conta. Eu vi minha mãe crescendo fazendo conta. Vi meu pai crescendo fazendo conta. Meu avô crescendo, bicho, ele andava com um caderninho. Ele ia no bar com os amigos dele, ele puxava o caderninho. Literalmente? Literalmente. Era até assim, eu lembro até hoje. Era tipo uma parada que descia assim. Eu botava lá, cheio de novo. Eu não quero passar a minha vida fazendo conta. E eu não era muito inteligente, assim, ou pelo menos não é o tipo de inteligência que as pessoas... Que passava no vestibular. Que passava no vestibular. E aí eu falava, cara... Desejo ardente. Eu tinha um desejo ardente, só que eu tinha autoestima muito zoada. Eu achava que não ia conseguir, ou que eu era ruim e tal. Então eu acho que... Cara, resultado é de bom, assim. É o que mais faz. Assim, toda vez que eu olho o Instagram de alguém, minha autoestima baixa. Eu não tô falando isso pra ser certo ou errado, não. Porque a gente compara o que ele tem de melhor com o que ele tem de pior. Eu comparar o número de coisas na live, comparar o engajamento, comparar isso e aquilo. Eu nunca chego e comparo, mas eu faço 100 milhões e ele não. Eu não falo isso. Eu falo isso, mas pô, olha o cabelo do cara. Olha o... 3-2. 3-2. Olha o cabelo do cara. Olha o carisma. Olha o carisma dessa pessoa. Olha a didática dessa pessoa. Eu nunca falo, pô, a gente sempre tende a comparar o que as pessoas têm de melhor com o que a gente tem de pior. Esse é o segredo do antidepressivo para confiança. Eu comparei, cara, olha a minha persistência, olha o meu grit, que chama, olha a minha garra. Eu sou um cara de garra. Eu não quero ser... Eu sei que eu não sou a pessoa mais engraçada do mundo, mas eu sei que eu tenho garra. Eu não acho que eu sou a pessoa que tem mais garra no mundo, não, mas eu tô no top. Eu tô procurando estar no top. Tem um livro sobre garra que eu já li, esse é bom. Eu li mesmo, não foi o Tesma que me recomendou, não. Eu li... Ele tá achando engraçado, mas ele segurou. Não pegou de surpresa. Competitividade. Mas chama Garra o nome do livro. E a parada mais... Nome sugestivo, né? Nome sugestivo. E a parada legal desse livro que ele falava que garra não tem a ver com força de vontade. Porque ele falava que força de vontade, ela é limitada e você gasta ela. Sim. Se gasta e uma hora que acaba. A gente começa o dia com cheio de força de vontade. E termina sem. Ou um mês cheio, termina sem. Ou então tem... Ou o ano cheio e o... Começa de janeiro é a força de vontade ao quadrado. E aí ele tem outras... E dezembro é a força de vontade dividida por 2, pelo menos na dieta. Ele tem mais a ver com a garra, com esse lance do desejo ardente e não tentar usar só a força de vontade. Aí ele tem outras estratégias. Garra... A força de vontade é limitada. Entrando um pouco do episódio, tem uma pessoa
que me fez uma pergunta no Stories. Eu comecei a fazer pergunta no Stories, você falou, era o tema do outro podcast, Como Crescer no Instagram. Não sei se ele vai antes ou depois que esse. Não sei se a gente vai fazer isso em sequência. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Total. Mas assim, e aí eu comecei a fazer perguntinha no Instagram e a pessoa falou assim, cara, como é que você não desiste? Por que você não desiste? Aí eu falo assim, eu pensei, pergunta boa, né? Aí quando me perguntou isso, eu perguntei, como é que eu não desisto? Pensei mesmo, sabe? Assim, eu nem desiste, eu falaria outra pergunta na vida que você tá hoje. Porque desistir é pra quem tá fudido, o cara tem que desistir, tipo, não tem nem outra opção. A gente sempre tá fudido. A minha pergunta é assim, ponto, por que você não para? Mas, por exemplo, é diferente de desistir. Por que eu não paro? Você não precisa mais trabalhar. Porque eu tenho uma luz no fim do túnel, que ainda me atrai. Que é o quê? No momento, é 1000 faixas pretas. Mas e se bateu 1000 faixas pretas, você para? Não sei. Se eu não tiver outra luz no fim do túnel, eu paro. Entendi. O que faz a gente Mas andar... você vai ir atrás de outra luz? Eu não sei. Eu não posso ser utópico e falar que sim. E posso ser realista e falar em nome da transparência e honestidade nesse exato momento. Eu não sei. Não sei mesmo. Por que eu não paro? Porque eu tenho uma luz no fim do túnel que me atrai. E assim, antigamente era fazer 100 milhões por ano. Aí eu fiz. E aí faço. Ainda, faz alguns anos. E aí depois foi... Esse negócio do faixa preta é um jogo que me atrai. E eu, cara, eu tô aqui gravando esse conteúdo porque eu tenho essa luz no fim do túnel. Senão eu tava ali, ó, fazendo kite. Nesse exato momento que o vento virou. Aí, e assim, teve uma época também quando eu fui fazer kite, aí eu falei, qual que é a minha luz no fim do túnel? Sempre foi a viagem. Eu sempre comecei... Eu lembro que na primeiro dia que eu fui fazer aula com o Chris, que foi meu primeiro professor de kite, não o meu primeiro torcedor de kite, porque eu tive um professor antes que era mais um torcedor que um professor. Vai! Eu também não ri, tá? Então tá bom. Mas ele foi o primeiro professor. E eu lembro que na primeira coisa, no carro ainda, eu falei, o que você quer fazer? O que você já fez? Eu falei assim, eu mostrei o documentário, aquele documentário, que tem até o Guilherme Brandão que você encontrou hoje. Eu quero fazer essa viagem. Você consegue me ensinar a fazer ela em 5 anos? Ele falou assim, uai, ele é mineiro. Dá até pra fazer antes. Acho que umas 30 horas. Eu não sei se ele falou 30 horas especificamente, mas foi isso que eu entendi. Ele falou mais um mês. Eu fiz um mês. Fica aí um mês que eu te ensino. E aí eu fiquei um mês. Eu buquei minha viagem, ia fazer uma outra viagem em dezembro. E no ano seguinte eu fiz a primeira viagem. Eu fiz ela 3 vezes. Só agora eu consegui completar, depois de 3 anos, o que eu queria completar, né? Porque ela tem trechos que eu queria fazer e não conseguia fazer na época. Hoje em dia eu consegui fazer 100% dos trechos que eu queria. Mas era um objetivo, era a minha luz do fim do túnel. Aí quando você entra lá e tá tomando água, como diria você mesmo, você fica bebendo tanta água. Porque o kite, antes de 30 horas, irmão, só sofrimento. É o sofrimento do capeta. A pessoa me perguntou hoje na caixinha de perguntas que eu fiquei viciado. Érico, surfar é difícil? Eu falei, não, surfar é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Surfar é fácil? Não. Falando a minha experiência com o surf, é uma coisa que não é fácil, não. Você vai precisar de muita determinação. E se você é a pessoa que desiste da coisa rápido, surf não é pra você. Tenta, sei lá, contrate um surfista. Jogar buraco. Porque esse cara não... Mas assim, surf, kite, exige determinação. Não é jogar queimada, não é jogar uma bolinha, nada de errado, assim. Não tô falando no alto nível, não. No baixo nível, precisa de determinação. Mas eu comecei sempre com a minha luz no fim do túnel. Eu comecei a fazer kite para essa viagem. Eu treinei, minhas aulas eram focadas nessa viagem. Eu deixei de aprender coisas que hoje eu sei, que não eram importantes, por causa dessa viagem. Eu priorizei... A teoria do porquê, você já ouviu falar da teoria lá? Do Simon Sinek. Eu uso ela no meu lançamento. Do CPL1. Sonho de liberdade, né? O sonho de liberdade, mas eu falo para a pessoa, falo assim, cara, o que é o seu porquê? E surpreende. Eu até pensei em nunca mais fazer isso. Porque eu peço para a pessoa falar qual é o porquê e me mandar no inbox do Instagram. Uau, aí ó. Essa é uma boa pergunta para o inbox do Instagram. Quando você lê... Agora eu perguntei outra coisa. Quando você lê o porquê da galera, minha vida, porque tem uns porquês que são... Eu até falo, bota um porquê egoísta também. Porque eu quero comprar um barco, porque eu quero fazer uma viagem. Mas, assim, eu descobri que a maioria dos porquês não é para a própria pessoa. Eu quero comprar... Cara, a quantidade de porquê que é pagar um plano de saúde para minha mãe... nossa, meu Deus. Você não tem noção. Assim, caro e cara, vida ou morte, né? Não, e provavelmente esse cara tá se ferrando no hospital público, a mãe, né? E ele tá... Então, meu porquê é pagar um plano de saúde para minha mãe. Meu porquê é pagar um colégio pro meu filho. Imagina o filho não tem como pagar um colégio. Não é que não é um colégio bom. Não tem que pagar um colégio. Cara, na hora que eu fiz esse porquê, alguns foram muito chocantes, assim. Chegou ao ponto de eu falar, será que eu devia estar me metendo nesse buraco? Porque é um buraco muito emocional, né? Que assim, é uma conexão com a galera muito emocional. E eu continuei ainda, mas eu ainda repenso se eu deveria fazer só a pessoa pensar ou ela me falar. Eu não sei se eu quero ler todos e o quão mexido eu fico.
É o porquê. Se o seu porquê é ardente, se a sua luz no fim do túnel é mesmo quando você fez 2 milhões, Ladeira, em 60 segundos, no lançamento. Meu Deus, isso no seu tempo de agência era quantos anos de agência? Sei lá, foi 70 mil por mês. E o lucro era bem menor. O lucro era bem menor. Então a gente está falando de alguns anos em 60 segundos. Isso não contando que já está agora no lançamento. Então, você pararia. Você precisa de muito menos. Você já vivia muito menos quando você fazia muito menos. Assim, lucrava muito menos. Mas além do porquê, no meu caso, ainda tinha um outro problema, que era o lance da autoestima. Eu vou te falar como eu resolvi, a história de como eu resolvi. Como é que você resolveu conta pra mim a história que você resolveu a primeira piorou ainda mais, quando eu sentei no plástico. E aí o cara que sentou do meu lado, eu falei, aquele cara ali parece que deve ser pequeno. Eu sentei do lado do... Jobert não, estratégico no curso. Nossa, Heber Carvalho. Heber Carvalho. Sentei do lado do Heber Carvalho. Eu achava que ele era o que menos faturava ali. Ele não tem... Não tem cara de quem fatura, ele não tem um... Eu sei que ele sentei do lado. E ele é muito gente boa. Ele é de tudo e engraçado. E eu não sabia quem era. A última vez que eu perguntei, ele fatura 300 milhões de anos. Né? Era um absurdo. E a última vez que eu perguntei. E aí eu falei pra ele assim, porque eu tava precisando fazer tal coisa. Ele, não, eu contrato uma assessoria de imprensa, não sei o quê. Eu contratei uma assessora de imprensa. E cara, o salário é muito baixo, é 5 mil reais. E era o que eu ganhava na época, era o meu prolabore. Ele pediu pra você contratar alguém que ganhava... Ele falava que era muito baixo. Ele falou assim, muito baixo. Baratinho. E era o meu prolabore que eu só tinha 11 salários no ano. Porque o 13º, eu não tinha o 12º. Pra pagar o 13º. Pra pagar o 13º, eu e o Rui. Então eu falei assim, fudeu, eu tô no lugar errado. Fudeu muito, não é pra mim isso aqui. Rui, cara... E era caro aquilo. Era caro, é outro nível. Caro. E aí eu falei, fudeu. Muito baixo, era o que eu ganhava, cara. Beleza, aí continuei um pouco mais. E aí depois, o que mudou a minha autoestima, quando eu olhei, eu percebi que de perto, aqueles gênios, aqueles seres humanos iluminados, eles não eram tão iluminados. Eu olhei de perto, esse cara tá com medo. Quando sai da tela, né? Esse cara tá com medo. Eu vi um cara ali que era muito grande, faturava muito alto. Ele tá com medo disso? Aí eu olhava o outro, esse cara falhou. Com todo respeito, se eu olhava o outro, esse cara não é tão esperto assim, não. Véio. Esse cara, eu acho que eu sou melhor que esse cara aí nisso aí. Tipo, sem querer mencionar nomes, mas qual que é o nome dele? Não, sei lá. Sabe quando você se subestimava, você olhava assim, eu falava... A gente cria uma imagem das pessoas que a gente tá vendo. Não, tipo, cara... esse cara que passou aqui, que eu sou fã dele, da banda de rock. A gente não sabe como é que ele é. Ele tem duas barrigas igual eu. Ele tava andando. Tem duas cabeças igual eu. Muito louco. Quando você vê ele ao vivo, ele deixa de ser... Depois do primeiro momento. Se você vê de perto mesmo, aí você vai ver mais. Porque aí se você sentar e tomar um café com ele... E era isso que eu fiz lá. Na hora que eu olhei, eu falei assim, cara, isso aqui eu faço melhor que esse cara aí. Eu falei, isso aí eu faço. Aí eu vi o outro, pô. É o clássico, a Juliana. Érico, eu quero passar um dia com você, a Juliana. Não sei não. Não vi não, hein? Não sei não. Aí eu falei assim, cara, eu não sou tão... E aí aquilo me deu uma confiança enorme, porque eu achava muito inacessível. Eu achava que essas pessoas eram muito inteligentes e muito espertas. Não estou falando que elas são burras, ou não sei, mas eu descobri que elas só são muito consistentes e elas se gerenciam como é que é a gente falou? Elas se gerenciam como resultado de alguma outra coisa. Elas se gerenciam como que elas... Muita gente elas se portam como alguém de sucesso. Eu não me importava porque E aí eu achava que não era pra mim mesmo, eu literalmente... E dica, tá, gente? Se portar como alguém de sucesso não é necessariamente andar com um carrão. Nossa, mas eu tive um insight tão grande. Não necessariamente é. Então pode ser se você considera aquilo como sucesso. Porque se você curte carro, é andar com um carrão. Mas pra mim, olha o carro que eu tô andando, descalço. Mas assim, era a minha família, eu já vi muitas vezes falar assim, cara, aquilo ali, ó, é casa de deputado. A minha família é muito de servidor público, né, minha tia? Então, assim, nossa, ali é do procurador. Procurador que mora ali. Então eu achava, cara, eu sou uma casta inferior. Eu literalmente achava. Eu sou de uma casta inferior. Eu pensava isso literalmente, não é pra mim. E quando é que isso mudou? Quando você viu os caras e achou que... eu falei, não sou inferior porra nenhuma, não. Esses caras não são gênios, não. Eles só se... Agora você falou, eles só se portam como que eles querem ser antes deles serem. Então, cara, você já se postava como um analista antes de ser. Você já se portava como um cara que fatura 100 milhões antes de faturar 100 milhões. Depois que faturou 100 milhões. E aí eu comecei a me portar como um cara
que fatura 10 antes de faturar 10. Eu ia lá eu já aconteceu de eu ir lá, subir, dar palestra no pátio, ensinando um monte de coisa, um monte de gente faturava muito mais do que eu, e com confiança, depois que eu saquei isso. Porque eu podia não faturar o que eles faturavam, mas eu sabia fazer conteúdo melhor do que muitos ali. E aí os caras me respeitaram. Quando eu vi, cara, aqueles caras que eu sempre admirei, falando, cara, me ensina isso, eu falei, aí foi só questão de tempo, foi só questão de tempo. Mas o lance da casta e até hoje, às vezes, eu me sinto com dificuldade de gastar, ou de, sei lá, uns dias, sei lá, não é pra mim ainda, porque eu acho que eu já tenho um certo dinheiro pra não ter, sabe, pra ser um pouco mais fluido. E às vezes, até hoje, eu me pego. Você tem uma ideia, teve um cara que me deu uma dica, essa é uma história boa. Quando eu fui no Galaxy. Galaxy é um evento da Hotmart, que é só pra quem fatura muito alto. Só pra quem não tá 25 maiores do mundo. E tinha um cara lá que aí entrou na roda desse tipo de assunto. Eu gasto, eu tenho que desbloquear de dinheiro, porque eu sou muito retraído. Eu não sei se você acredita nisso ou não. Não, acredito. E aí eu demorei muito tempo pra pagar uma passagem executiva pra mim. Tipo isso, Eu pensei que eu tava jogando fora, eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então, eu ainda tenho um pouco isso. E aí esse cara me ajudou muito, essa dica que ele deu. Só que o jeito que ele deu foi muito engraçado. Porque ele falou assim, cara, seguinte, eu resolvi esse problema, eu fiz um tratamento com um psicólogo, inclusive é o psicólogo do Deltan Dallagnol. Eu contratei o psicólogo. Deltan Dallagnol é o cara da Lava Jato. Ah, sim, aquele procurador. Delegado, perdão, né? Delegado, procurador, não sei. Ministério Público. Mas é um cara muito famoso, ele tem um psicólogo muito bom, e aí peguei ele falou assim, cara, faz uma planilha. Pega uma planilha e fala quanto que é o que você pode, dentro da planilha, e eu fui lá, eu falei, eu vou pegar uma das minhas fontes de renda e vou ter dentro da planilha. 10 aqui, 5, 12. E hoje, cara, eu gasto religiosamente 420 mil por mês, estou dentro da minha planilha. E eu pensei, não, vou fazer uma planilha. 420 mil por mês, o segredo é a planilha. Cara, 400, eu acho que eu não gasto isso, não. Cara, gasta 420 mil por mês. E ele pensando, o segredo é a planilha. Você gasta 420 mil por mês? Não, esse cara. E por isso que eu falei que é engraçado, porque, pô, não é a planilha, o segredo é ganhar 1 trilhão, porque o cara gasta tudo isso, ele gasta 420 mil. Aí ele ainda falou assim, às vezes eu me extrapolo. Essa viagem mesmo, eu gastei 700 mil, gastou 700 mil na viagem lá. Eu não sei como. Galaxy? O cara gastou. Ele contratou uma Ferrari, e um barco, sei lá o que, eu não sei como é que, comprou um relógio de 80, e ele se permite, sei lá quanto que ele ganha, mas é... É que tá, em livro de granjas, sabe quanto ele gastou? É um perigo fazer isso também, né? Eu não sei se... Muita gente... Tá, eu não vou questionar o cara, vou chegar o cara que falou assim, fiz um 6 em 7, mas tô vendendo almoço para comprar janta. Eu falei, cara, quanto você investiu em tráfego? Ele, 40. Quanto você faturou? 140. Eu falei, cara, você não devia estar investindo... O que está acontecendo? Você está gastando mais do que... Você não devia estar gastando tanto. Então tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. E esse cara podia estar num... Eu tenho o livro de Granvas, capítulo 35, versículo de 3 a 5. Fazer reservas para que não pereça. Eu não vou questionar. Esse cara tem fatura muito alta. Então, de repente 420 mil eu acho que ele deve ter um patrimônio de mais de 80 milhões. Patrimônio. Então, só o que rende, dá para pagar e ele continua com aquilo. Mas eu não questionei. Mas o que ele me ajudou foi, cara, faz a planilha. A minha planilha não é 420 mil por mês, não é bem? Você tem uma planilha? Eu criei depois que ele me deu essa dica. Eu não posso sair daqui. Mas eu também não posso ficar muito longe daqui. Porque às vezes eu gastava muito menos e deixava de fazer algumas coisas que... Você curtia? Tipo o quê? Sei lá. Uma viagem a mais, ajudar a gente. Às vezes eu ficava puto. Porque às vezes eu tinha que... Alguém me pedia da edição. Muita gente me pedia dinheiro. Depois, não uma ou duas. Agora vai pedir mais. É por isso que você não sabia. Não é isso. Porque às vezes ela vai ver. Fico chateado algumas pessoas. Eu dou de bom grado. Mas às vezes eu falo, porra, tá muito relevante. Porque não é uma pessoa, nem duas. E aí depois de um tempo, eu falei, cara, na minha planilha já tem descontado. Se tá aqui, eu posso estar na minha conta. Se não tá, desculpa, assim, tá no orçamento. E coisas também que, tipo, eu tenho tanto para entretenimento por mês. Eu tenho tanto para viagem por mês. Então eu não fico pensando se viagem tá caro ou tá barato. Ela tá na planilha. Aí eu falei, eu vou ligar até pro psicólogo desse cara, eu vou fazer com o Dr. Dallagnol. Fez? Aí liguei para ele, quanto custa a consulta com ele?
Aí custava 10 mil a hora. Sério? Aí eu falei, tô curado. Tá segurando bem, Érico. Tá segurando cara, bem. porque eu tô ganhando por um ponto, né? Tá segurando bem. Eu vi vindo, cara. Não, eu não liguei pro cara. Essa história é muito massa, porque teve um cara que tinha... Isso é fato real. Tinha um cara que tinha um problema de dicção mesmo. E o problema era bem acentuado. Tipo, ele chegava assim... Aí um dia ele foi procurar um médico mesmo. Ele chegou assim, doutor, eu tenho um problema na minha língua. O senhor pode me curar? Pelo amor de Deus, não consigo arrumar emprego, namorado. O doutor, calma, cara. É o seguinte, não tem problema nenhum. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, porque... Ele falou assim, o médico falou, então tá bom, você quer um remédio? Toma aqui esse remédio, ó. Ele, doutor, deixa eu pagar o remédio. Não. Testa esse remédio 3 vezes por dia, café, almoço e janta. E se não funcionar, você não me paga. Aí ele, obrigado, doutor, é um negócio muito bom. Aí foi lá, tomou o remédio 3 semanas, doutor, voltou, né, doutor, muito obrigado, eu te devo a minha vida. Minha vida tá completamente transformada, porque agora o problema mudou. Não, o problema foi resolvido. Eu quero pagar pelo remédio. O doutor, não. Amigo, o problema não resolveu. O sintoma é o mesmo, só mudou do jeito de se expressar. Não, eu tô feliz. Agora eu tenho uma namorada, um emprego. Ele falou assim, não, cara, você não resolveu, pelo amor de Deus. O problema tá aqui. Não, doutor, eu quero pagar. Você quer pagar? Ele, quero. Então tá bom, o remédio é 5 mil reais. Ele, 5 mil reais? Muito boa piada, mas eu consegui. Você tava preparado. Porque... Mas enfim, é a mesma coisa, né? Tô curado, né? Tô curado. Não, mas no caso desse cara e eu descobri que eu tô pagando pouco pro meu psicólogo. Né? Então... Eu pensei que era muito. Não, mas isso foi só uma piada mesmo. Não sei se ele não era 10 mil, mas graças a Deus. Então continua me cobrando a mesma coisa. Aí eu falo assim, eu tô curado. Mas eu sei que é caro mesmo. Porque ele falou que era caro, mas não liguei por nenhum, né? Foi só uma piada. Mas eu acho que me ajudou muito a conversar com esse cara. Porque é óbvio, né? Você tem que ter um acompanhamento. Mas às vezes, lembra que quando eu entrei nessa eu falei que eu não queria mais fazer conta? Lembro. Então faz menos conta. Não sei se você faz conta de tudo. Você deve ter uma organização. Tem mais ou menos. Né? Mas cara, foi esse jantar, então eu comecei a fazer a conta mais assim, cara, por mês tem que bater tanto. Mas antigamente eu fazia isso e batia bem menos. E às vezes você tem que puxar pra bater mais mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso na minha vida. Porque senão você fala assim, cara, também não faz sentido você segurar tanto, sendo que você poderia estar até usando esse dia. Por exemplo, a secretária que eu contratei pra isso. Porque, cara, eu tô gastando aqui exatamente pra poder ter mais conforto. Na qualidade, às vezes, até ganhar mais dinheiro. Mas às vezes ainda é uma coisa que me bloqueia. Mas para a maioria das pessoas que estão aqui, o que eu acho que deveria pensar pelo menos foi o que me ajudou, Cássio, é para você. Não existe uma classe de iluminados que são seres superiores e por isso... Até tem, né? Assim, tem pessoas que já nasceram... E quanto mais tempo você passar ao vivo com essas pessoas, vai em eventos. É que em evento ainda a pessoa fica... Você não está num ambiente mais íntimo, né? Vai em grupos, mentorias, se você tiver oportunidade de ver que as pessoas são muito mais humanas do que você acha que elas são. E você é tão quanto do que você acha que elas são. Para de comparar, igual você falou, né? Só que quando você olha no Instagram, aí você só compara. Porque quando você foi lá no grupo, você começou a ver o bastidor do cara, porque o Instagram é só o palco. Só o palco. Então você só vê tudo que ele é de bom. Parece que ele tem um casamento perfeito, fala inglês, é fit, o cabelo perfeito, o carisma perfeito. Mas quando você convive com essa pessoa, você descobre... esse cara tem esse problema. Tem esse problema. Você começa a descobrir os bastidores. Quando você começa a entender os bastidores das pessoas, eles ficam mais humanas pra você. Você descobrir que... Possível. Aí você fala, isso eu não tenho esse problema. Não, e aí eu falo, cara, então eu consigo. É o clássico, acho que você me contou essa. O Noah tava querendo surfar, não surfava. Aí falou, aquele cara aí tá surfando, Noah. Aí ele falou, ele é adulto. Aí ele viu uma criança surfando. Tipo, uma coisa que eu perguntei pro Sandrinho lá, né? Eu tava com o kite e tal, e o Sandrinho, você vai aprender a usar o kite na areia hoje. E o Eric falou, na areia que rola um acidente. Então eu fiquei com muito medo. Geralmente, 95% dos acidentes de kite não é no mar. Porque ele me levava areia, no mar, e se o kite no mar é na água, machuca menos, né? Na areia, vai me arrastar na areia, posso quebrar, sei lá. Eu ficava com isso na minha cabeça. E ele, não, você tem que aprender porque é importante. E aí ele tinha que falar, o Damásio e o Sobral estão fazendo e tal. E eu jurava que o Damásio e o Sobral estavam de boa na areia. E na hora que ele pegou o kite pra mim, me deu e saiu de pé, eu tava super confiante, até eu perguntar, cara, o Damásio e o Sobral fazem isso? Aí eles falaram, não, eles têm medo. Naquele momento o kite fez assim, cara. Eu tava mais confiante porque eu achava que, cara, meus amigos ali, eu via você fazendo. Você faz muitas horas, mas você não vai muito segurão na areia, não.
Não, Dá não pra mesmo. perceber uma leve Eu sei. tensão. Eu tenho um respeito. Tem respeito. O Sandrinho não tem respeito nenhum, mas o Sandrinho é instrutor. Ele tem 1000 horas de kite. Né? É. Se eu visse você mais confiante, talvez eu ia estar mais de boa ali. Enquanto mais o cara é próximo de mim, apesar de você estar bem distante, no nível que eu tô, mais eu... tem o clássico cara do salto lá. Não, mas aí tá aí. Como é que eu... Pô, você vê, o cara que eu achava que fazia kite devia estar seguro na areia, não tá. Uhum. Não tô. Isso é interessante, você vê a parte humana da coisa. Porque quando eu posto o trecho do meu kite fazendo uma batida, jogando água pra cima, eu só posto o palco. É. Eu não posto as... Você não pode ser andando bem assim na areia. Eu acho que eu fiz uma viagem de, sei lá, 10 dias. E eu acho que eu postei só um erro da viagem. Eu devia ter postado mais, né? Que é isso que a galera quer ver. É. Inclusive foi o que deu mais engajamento. É lógico, né? O erro as pessoas comentam, elas acham engraçado. O erro é um gatilho do humor lá, da graça lá do Instagram. É o erro. Ninguém... Ariano Suassuna falava, tudo que é bom de passar é ruim de contar, tudo que é ruim de contar, de passar, é bom de contar. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. Nossa, tá tudo bem na minha vida, eu tô ganhando muito dinheiro, meu casamento tá bom. Aí o cara, pô, chato. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Até a minha história. A minha história é isso, né? A parte ruim de contar. Tipo, o Sandrinho tava contando a história dele do kite, a gente tava morrendo de rir na volta. Total. Era só coisa ruim. Era só coisa ruim. Não tinha nada assim, caramba, que beleza que foi isso. Não, era só os perrengues, né? Só perrengue. Perrengue você conta 1000 vezes, né? É isso. Você acabou de ouvir o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Edição especial Preá.